Flamengo embarcou para Portugal e olha o clima em relação a essa viagem. Que você está tendo uma grande temporada e que desde a chegada do Léo Jardim, inclusive, vem jogando cada vez aumentando o seu desempenho no Flamengo. E a gente está tendo algo que é raro no futebol brasileiro, que é ter essa intertemporada, esse período, né, que o Flamengo ano passado não teve, que estava na disputa do Mundial. Como está sendo para vocês, por elenco, ter tido esse descanso no meio de temporada e poder retomar agora, ter esses amistosos em Portugal para dar essa soltada no time? É importante, né? Primeiro, né, o período de descanso para a gente recarregar as energias, ficar um pouco com a família, poder viajar, desconectar do futebol um pouco. E agora voltar forte e pegar essa intertemporada aí em Portugal para poder se preparar fisicamente, mentalmente também de novo, voltar com a cabeça aqui no Flamengo, voltar com a cabeça pro futebol e pro segundo semestre aí estar preparado. E como é que está esse retorno, né? Depois do período de descanso, agora esse período de treinamentos visando a segunda metade da temporada? Não, primeiramente aí, boa tarde, boa viagem pra gente aí. Foi um momento, está sendo um período muito importante, a gente sabe dessa readaptação aí. É importante aí os primeiros treinamentos aqui no Ninho. Agora a gente vai lá para Portugal, vai melhorar ainda mais e fazer bem esses amistosos aí para dar confiança para o restante do campeonato. A expectativa, né, para esse período em Portugal, vai enfrentar outras escolas, né, vai enfrentar o River, vai enfrentar o time suíço e enfrentar o Benfica também. Como é que está a expectativa para esses amistosos? Não, a expectativa é muito boa, como sempre, né? Vestir essa camisa aqui é sempre um orgulho. Mas a gente sabe que passo a passo a gente precisa de fazer grandes jogos, a gente sabe disso. Como o professor sempre diz, que a gente precisa de focar na gente primeiro. Independente do adversário, a gente vai fazer o que a gente vem fazendo para a gente conseguir desempenhar um bom futebol. É isso. Tô aqui com as joias do Flamengo. O Guilherme, nosso meio, o João Vitor, nosso zagueiro. Esse momento, né, essa transição, vocês treinando com o elenco profissional, tendo essa oportunidade de fazer essa viagem para Portugal, para essa intertemporada, como vem sendo esse período de treinamento? Cara, a gente fica muito feliz, né? Uma experiência muito boa pra gente. A gente vai aproveitar da melhor maneira possível e lá adquirir bastante experiência. O contato com os caras do profissional também é bem importante pra gente que está nessa transição e a gente vai desfrutar ao máximo. E vocês agora também tendo a oportunidade cada vez mais, né, de ter esse trabalho com o nosso técnico Léo Jardim, que ele chegou no Flamengo quando a gente estava tendo a Libertadores Sub-20 lá em Quito, e agora vocês cada vez mais entrando nesse trabalho, nesse processo, como vem sendo esse conhecimento desse novo treinador e esse período de treinamentos com o elenco profissional, João? Então, nesse período de Copa do Mundo tem sido bom pra gente da base ali, que a gente tá podendo ter um contato mais próximo ali com o Léo Jardim. E foi como o Gui disse, cara, agora é aproveitar as oportunidades, né? A gente vai ter um pouco mais de espaço ali nesse período. E vai estar trabalhando diariamente com jogadores profissionais, tá absorvendo tudo que a gente conseguir. E é isso, tá aproveitando o máximo. É isso, jogadores focados, né? Entrevistas também com jogadores da base. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Flamengo versus Benfica. Os ingressos já estão esgotados. Em relação a Arrascaeta e companhia, eles receberão um período de férias ali e depois se juntarão ao elenco do Flamengo, mas somente no Ninho do Urubu. Eles não vão para Portugal. Sobre Brasil versus Japão, o Ancelotti realmente está se mostrando um grande rubro-negro, né? 2 jogadores do Flamengo garantidos no time titular. Já já a gente passa tudo para vocês, essas e outras, agora na Flageral TV. Mas antes disso, se vocês puderem, deixe o seu like, que é importantíssimo para a continuidade do nosso trabalho. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E o futuro de Arrascaeta, De La Cruz e também do Varela, jogadores da seleção do Uruguai, a seleção do Uruguai eliminada da Copa do Mundo, existia ali uma expectativa se eles iriam ou não viajar direto para Portugal ou se eles teriam aquele período de férias e depois se encontrariam com o restante do elenco rubro-negro, e é isso que vai acontecer, tá? Em relação ao Arrascaeta, provavelmente, segundo o Globo Esporte, não terá dificuldades na sua volta em relação à sua lesão na panturrilha, né? Estará pronto aí, apto para as primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, e elas se iniciam no dia 22 de julho. Em relação ao Varela e o De La Cruz, eles já estavam bem fisicamente, mas o planejamento da diretoria é que eles não irão lá para Portugal e terão, assim como foi com o restante do elenco do Flamengo, 10 dias de descanso. Então é isso sobre os nossos jogadores, apenas uma curtinha aqui sobre os nossos jogadores que estavam com a seleção do Uruguai, porque o restante dos atletas, eles se classificaram em relação às outras seleções, né? A seleção brasileira se classificou para os 16avos, seleção da Colômbia também e a seleção do Equador. Então é isso, Gonzalo Plata lá na seleção do Equador, o Carrascal com a seleção da Colômbia, apesar do Carrascal não estar recebendo muitas oportunidades nessa Copa do Mundo. E sobre o Arrascaeta, né, que bom que pelo menos ele não estourou, né, não piorou a situação em relação à panturrilha, porque se eles se classificam para a próxima fase,
provavelmente, né, ele iria para o sacrifício. Então é isso sobre os atletas da seleção do Uruguai e o restante continua lá na Copa do Mundo. E rapaziada, chegou o grande dia. Hoje teremos às 2 horas da tarde, com transmissão em várias plataformas, né, em relação à Copa do Mundo. Não estamos tendo problemas em ver os jogos, porque na Cazé TV passa todos, e na Globo, SBT também terá a transmissão de Brasil versus Japão. E é o que eu digo, né? O Ancelotti parece que é rubro-negro porque ele não liga nas reclamações dos outros torcedores, dos antes, né? A imprensa também caindo de pau em cima do Danilo, mas ele não liga, né? Ele parece ser um cara ali isento em relação às reclamações e também, se tiver que botar vários jogadores do Flamengo, ele acaba botando. Então por isso que eu até escrevi, Ancelotti é rubro-negro, porque teremos 2 jogadores hoje já confirmados na seleção como titulares, 2 jogadores do Flamengo. Lucas Paquetá, e apesar de tantas reclamações, o Danilo continuará lá pela lateral direita. Então, mais representantes rubro-negros, os antes estão malucos com isso nessa Copa do Mundo. E eu, sinceramente, igual eu falei pra vocês já alguns vídeos atrás, eu nunca vi uma Copa do Mundo com tantos representantes rubro-negros disputando por várias seleções. E principalmente pela seleção brasileira, né, rapaziada? No restante das Copas eram poucos jogadores do Flamengo, isso se algum fosse convocado pra Copa do Mundo, e geralmente eles eram reservas. Nessa Copa a gente tá podendo curtir demais o Paquetá, principalmente, né? O nosso maestro do meio-campo, nosso garçom, distribuindo as bolas para vários jogadores e aquelas bolas chegando açucaradas no ataque, né? Existe a expectativa de ter o Neymar como titular nesse jogo e o Paquetá só mandando bola para ele, mas o que a gente tem de informação é que o Neymar irá entrar no decorrer da partida, provavelmente no meio do segundo tempo, até porque a gente também conhece a parte física do Neymar, né? Se ele entrar mais pro final do jogo, ele fica um pouco equiparado com o restante dos atletas, porque os atletas estarão cansados e o Neymar tem esse problema de contusão, mas estará ali 0 km nesse momento da partida, então vai equilibrar esse problema físico dele com o adversário, né? Com o ataque, com a defesa adversária. Em relação ao Vinícius Júnior, já é a carta carimbada como titular. Para mim está sendo o melhor jogador da seleção brasileira, né? Queria muito saber também a opinião de vocês. Então teremos vários jogadores que ou já jogaram no Flamengo ou estão vestindo o vermelho e preto. Pena que o Léo Pereira, né, ainda não teve a oportunidade. Vamos ver como é que vai ser o decorrer do jogo aí, se o Ancelotti não dá aquela chance, né, para o nosso Léo Pereira poder mostrar o seu serviço, além também do Léo Nanete, que está treinando com o restante do elenco. Vai voltar com certeza com muita bagagem. Meu palpite para esse jogo é 3-1 a seleção brasileira em cima da seleção do Japão, sendo que, galera, a seleção do Japão é carne de pescoço, os caras são muito disciplinados na parte tática e vai dar muito trabalho, como eles já estão dando trabalho para seleções europeias. E rapaziada, a seleção rubro-negra embarcou lá para Portugal, né? Já que a gente está em época de Copa do Mundo, e o Flamengo, para mim, é uma baita de uma seleção que, se tivesse jogando essa Copa com o elenco completo, com certeza chegaria pelo menos aí às quartas de final, pelo menos na minha opinião. Em relação a esse embarque, Flamengo, na data de ontem, ele foi para Portugal com alguns jogadores também da base complementando aí, porque temos vários na Copa do Mundo, e a gente vai fazer aquelas partidas, né? No dia 3, no dia 8 e no dia 11, no dia 3 contra o River, no dia 8 contra o Lausanne e também no dia 11 contra o Benfica. Uma situação interessante, né? Que em relação à partida contra o Benfica, os ingressos já estão esgotados, então não tem mais como ninguém entrar no estádio. O estádio tem capacidade para 22 mil pessoas, estará lotado, vai ser um grande duelo valendo uma taça contra o Benfica, e vai ser interessante também, né? A situação ali de testar jogadores da base, que eu acho que com certeza o João Vitor terá oportunidade, porque o Léo Ortiz estava voltando de um probleminha ali físico, né, de uma contusão. Em relação ao Léo Pereira, está na seleção brasileira, então teremos muito provavelmente, né, Danilo também está na seleção, então muito provavelmente teremos o João Vitor, né, como titular ao lado de um Vitão, provavelmente, né? A gente não sabe qual será realmente a condição do Léo Ortiz, mas vai ser bem interessante para esses jogadores da base que estão junto com o elenco profissional, para eles pegarem mais experiência, né? E eu vou passar para vocês um resumo desses atletas que ou são da base ou eram jogadores da base e agora retornaram de empréstimos. Vamos lá. Em relação ao Daniel Thuram, capitão do Sub-17, ele foi convocado pela seleção brasileira da categoria de base, né, para um período de treinamentos na Granja Comari. Ele atuou já pelo profissional ainda na época do Felipe Luiz
Luís no começo do ano pelo Campeonato Carioca, mas ele não voltou a ter espaços com a chegada do Jardim, ok? É um jogador muito promissor e ele intercala entre o Sub-17 e o Sub-20 rubro-negro. Na atual temporada ele fez 20 jogos, 13 como titular, marcou um gol e recentemente ele renovou o contrato até 2028 com uma multa de 50 milhões. Em relação ao Guilherme, né, todo mundo já conhece ele, meio campo do Sub-20, um dos jogadores mais conhecidos aí pela torcida rubro-negra. Ele estreou, né, no profissional em 2024, né, principalmente nos campeonatos cariocas, né? Ele geralmente no começo do Campeonato Carioca o Flamengo coloca time de base, mas também ele foi reserva em outras partidas da competição. Nesse ano ele fez 17 jogos, todos como titular, marcando 3 gols e dando 5 assistências. Em relação ao Daniel Salles, que também está junto com esse elenco do Flamengo lá para Portugal, ele é lateral direito, mas também atua pela esquerda, né? Poucos torcedores sabem que ele atua pela esquerda, apesar dele ter jogado contra o Vasco no começo do ano, ainda com o Felipe Luís, pelo Campeonato Carioca. Ele soma 22 partidas nesse ano de 2026, com 1 gol e 6 assistências. Ele tem contrato até 2028. Em relação ao Alan Santos, ele ganhou destaque nas categorias de base nos últimos anos e estreou no profissional em 2026 no Campeonato Carioca. O jovem ponta de 19 anos tem nessa temporada 20 jogos, 16 como titular. Ele marcou 5 gols e deu 3 assistências, tá? Em relação ao João Vitor, eu já adiantei um pouquinho para vocês aí, provavelmente ele seja titular nessas partidas de intertemporada lá na Europa, e ele soma, em relação à seleção brasileira e também aos jogos do Sub-20, 27 jogos na temporada, 26 como titular, e ele tem uma assistência. Sobre o Johnny, lateral esquerdo, ele iniciou o ano sendo testado no Campeonato Carioca, só que ele sofreu aquela lesão no ombro, precisou passar por cirurgia, e nesse ano ele tem 13 partidas, 12 delas como titular, e tem 1 gol, ok? Então é isso sobre os nossos jogadores, e pra gente fechar a conta tem o Lohan e o Ryan Lucas, que provavelmente também terão chances, eles estão voltando de empréstimos, ok? E o Lohan é um dos mais conhecidos aí pela torcida rubro-negra. Então é isso sobre a nossa viagem, nossa intertemporada lá em Portugal, que dê tudo certo e com os ingressos já esgotados, pelo menos para Flamengo versus Benfica. Valeu, nação rubro-negra, fiquem com Deus, até a próxima e fui!